Olá, bem-vindos a mais um episódio de Desbravadores. Imagine um garoto que saiu lá do interior, de uma família rígida, profundamente ligada à religião. Estudou para ser padre, virou colunista social, numa época em que nem se falava disso. Com vocês, a longa e frutífera história de Odalgir Lazari, sinônimo de sociedade. É com muita honra, com muita satisfação que nós recebemos hoje Odalgir Lazari. Muito obrigado por sua presença aqui no Desbravadores e eu sei que temos muito para falar dessa trajetória que tem muitos frutos e que vai ter ainda, logicamente, mas vamos lá para a origem. Quem era a criança, Odalgir? Caríssimo Glauco Paza, brilhante jornalista gaúcho, que também estou honrado de estar aqui na tua presença, aqui na nossa fantástica Masper TV, onde temos aqui o nosso programa Sociedade, by Odalgir Lazari. Querido, eu nasci em Ibarama, na época distrito de Sobradinho, hoje cidade já emancipado há 38 anos, parece 40. Então, assim, há 73 anos. Próxima semana eu sou de Peixes, faço 73 anos. 73. Dia 6 de março. Tive uma infância muito feliz, lá no interior. A família grande. Eu sou o oitavo. De quantos 8. irmãos? De 8. É o caçula. Eu sou o caçula. E tive uma infância muito feliz. Brincava, corria, subia em árvore, descia, andava de balanço na praça. Boa, né? Eu tenho uma saudade, Glauco, desse tempo. As pessoas não entendem. Mas tinha tanta dificuldade. Para ir para a cidade grande era difícil, as estradas... Né? Mas tinha tanta coisa boa também, né? Era maravilhoso, sabe? Eu sou católico, né? Então aquela coisa de primeira comunhão, aquela coisa toda. E de família italiana, aquela coisa da comilança também, muito, né? Muito. Tanto a mamãe é Bride, papai Lazari. Então a minha cidadania italiana, que eu já tenho agora em maio 23 anos, Glauco, é pelo Bride da mamãe. Deixa eu te interromper agora. É Lazari ou Lazari? Tanto faz. É? É. Que eu fiz questão de frisar isso aí, porque tem gente que não gosta. Não, tanto faz. Como Lazari, eu ouvi agora Lazari. o Lazari, então tá. Ou Lazari, tanto faz, querido. Daí a mamãe é Bride, era Bride, né? E o papai Lazari. Então eu sou mais moreno por causa do Bride. E a família do papai Lazari, eles são claros. São da região do Vêneto. E os Bride eram do norte da Itália, que hoje pertence à Áustria. E como o nono e a nona vieram da Itália e já trouxeram 3 tias minhas, a mamãe nasceu no Brasil. E foi mais fácil, pelo Bride, sabe? Mas assim, aí estudei, eu comecei no Colégio das Freiras. A minha alfabetizadora foi a irmã Lealdina. Mas isso nós estamos falando de Ibarama, não? De Ibarama. Passado um tempo, aí foi crescendo. Né? Aí eu fiz o antigo ginásio. Sim. Fiz o antigo ensino médio, que hoje é ensino médio, né? Em contabilidade. Eu lembro que havia opções muito restritas, né? As pessoas faziam contabilidade, faziam auxiliar de escritório, alguma coisa assim que surgiu depois. E as meninas normal. As meninas magistério, bem normal. Levado para o normal, exatamente. Bom, aí terminei a contabilidade, o 2º grau, ou o ensino médio hoje. Daí meu pai disse assim, estava próximo do quartel. De quase ir para o quartel. E agora? Bom, fui para o quartel, servi, voltei. 18, eu não tinha ainda bem, porque eu fiquei 4 meses e fui dispensado pelo excesso de contingente na época. Eu disse para meu pai,
Eu já tinha um irmão aqui, mais velho, morando em Porto Alegre. Sim, mas o quartel onde era? Eu servi em Cachoeira. Ah, tá. Fiquei 4 meses, vim de volta, porque estava excesso de contingente. Daí eu voltei para casa e disse para o pai e para a mãe, olha, eu vou para Porto Alegre e vou fazer faculdade por lá, ver o que vai dar. Vim para Porto Alegre, me inscrevi na URGS, tudo eu. Fiz vestibular, passei na URGS, cursei artes industriais. Agora, em janeiro, eu fiz 50 anos de colação de grau na URGS. Ah, mas é muita informação. Mas eu imagino o desafio de dizer em casa, o caçula de 8 irmãos, não, é o seguinte, ó, esse mundo já não cabe mais para mim, eu tenho que sair. Só que assim, sair para a capital, né, de mala e cuia. Uma coisa assim, ó, na época, assim, uma coisa assim que ficou, assim, estremeceu tudo. Imagina. Mas vim. Mas chegou a ter, né, aquela discussão, briga, assim, não, eu vou, não vai, vou, não vai? Não, foi tudo tranquilo, tinha um irmão aqui, né? Então, daí eu vim, fiz tudo isso que eu já te contei, 50 anos de formado agora, dia 30 de janeiro. Mas por que artes industriais? Porque tinha uma divisão no curso de artes naquela época. O que durou, parece que foi mais ou menos 10 anos. Daí ficou a artes no geral, depois tu vê que agora, hoje, o curso de artes na URGS está todo picotado. Picotado. Né? E, graças a Deus, fui muito feliz. Aí, me formei em janeiro de 76, tinha 22 anos. Maio de 76, já com 23, eu fui fazer o estágio probatório em Livramento. Nossa. E lá eu fui para ficar só o estágio probatório, acabei ficando 3 anos e meio. E lá fui convidado, assim que eu cheguei, para escrever no jornal A Plateia, que tem até hoje. Sim, tradicionalíssimo. Então lá começou o Adalgir Lazari, colunista social. Mas assim, o começar como colunista social foi por conveniência, porque existia esse desejo? Como é que surgiu isso? Surgiu porque eu cheguei da capital, recém-formado, tinha um cabelo por aqui, era bonito, sabe? Olha aí, bichando bonito. E daí eu estava lá, acho que 1 mês, trabalhando, e daí alguém falou, olha, o Jornal da Plateia está precisando de um colunista social. Uma pessoa me disse. E tu chegou agora e tu veio da capital. Eu era modelo também aqui enquanto eu estudava. Ah, então tinha uma relação de conhecer pessoas da sociedade já como modelo. Como modelo, já. Já tinha uma atividade como modelo. Uhum. As antigas... Posso falar porque já fechou? Não, tem problema. Antigas lojas Vollens. Vollens. Masculina. Uhum. Fazia comerciais e tal. Bom, desfilava na passarela. Tudo isso, Glauco, a coisa foi indo. Aí, em 1979, eu lancei em Livramento a revista Gente e Sociedade. Que não deixa de ser um desafio. Imagina, em Livramento... Que a imagem deve estar aí para vocês verem. Livramento, alguém que queria lançar uma revista, não é? Hoje é difícil, até porque revista hoje é eletrônica, mas enfim, hoje é difícil. Naquela época, muito mais difícil. Impressa. E se propôs a esse desafio e aconteceu. Graças a Deus. E a menina da capa da revista hoje é psicóloga. Ela tinha 8 anos na época. Nossa. Foi uma menina a capa. E dali veio vindo, aí voltei para Porto Alegre e aqui fui trabalhando e estudando de novo, fazendo mais uma faculdade, daí eu fiz pedagogia na PUC, depois eu fiz pós-graduação em comunicação social e aí tudo isso foi levando, entendeu? Mas, assim, já tinha um determinado foco, que era justamente isso, sociedade, enfim... E conseguir achar tempo
para estudar e fazer essas outras especializações. Tudo isso. Teve uma época que eu quase não dormia, porque eu trabalhava de dia, de noite tinha as festas para ir, fazer as coberturas, as coisas, né? Enfim, aí foi indo. Eu trabalhei na TV Guaíba, com a saudosa Marley Soares. Sim. Então, lá começou. Passei depois pela TV Bandeirantes também, 2 anos, e vim vindo. E o programa Sociedade, o bairro da Algir Lazari, em 2025, completou 25 anos. Agora, em maio, 26. O que, convenhamos, no mercado que tem profundas transformações, é um feito e tanto, né? Muito. Porque mantém uma marca, mantém uma programação. E eu sou cidadão de Porto Alegre, Glauco, desde abril de 2003. Quer dizer, já foi reconhecido muito lá atrás. Bem lá atrás. É um Então, negócio. assim, ó, e Porto Alegre eu adotei. Fiz a faculdade, né, vim para morar definitivo. Mas, Dalgir, essa andança toda, que eu nem sabia que você esteve na fronteira fazendo tudo isso, a família, aí já era uma coisa mais do que natural, né? Sim, aí ficou uma coisa assim... Não era ovelha negra, porque eu não fazia nada de errado, graças a Deus, né? Bom comportamento, tudo, até hoje. Mas era uma coisa assim, eu era diferente. Eu tinha alguma coisa Porque ninguém diferente. mais, por exemplo, dos irmãos seguiu para comunicação, esse tipo de coisa, não? Nada. Que coisa, né? E assim, ó, quando eu fui para a Europa a primeira vez, foi em julho de 78. Eu tinha 25 anos. Daí fui para a Europa a primeira vez, fui para a Itália, claro, né? Onde é que eu ia? Itália. Mas isso nada a ver com atividade, por exemplo, de modelo? Não. Nada, não. Já trabalhando, já professor, tudo, concursado, tudo assim. E aí lá eu me dei um repente na cabeça. No hotel, peguei o guia telefônico. Procurei Bride, da mamãe, e Lázari, do papai. Mas tinha uma infinidade. Só pode, né? Para quem não sabe, tem muita gente jovem, guia telefônico era uma bíblia com as relações das pessoas com seus respectivos telefones. Fantástico, Muita coisa a gente pesquisou nos guias. Mas aí queria saber se tinha Bride... Como é que eu ia achar onde é que estava? Meu Deus, imagina. Naquela época, tu vê só. Bom, e veio passando o Glauco. E vamos chegar mais próximo de agora. Daí, no programa até tem uma foto que eu estou com o Roberto Carlos. Aquilo sempre me chamou a atenção, Dalgir. Quando eu olho aquele negócio, eu penso, são poucas as pessoas. Eu tive essa sorte. Pouquíssimas as pessoas. Eu tive o privilégio de estar na residência da Fernanda e do Dodge Sirena. E o Roberto veio para o aniversário do Dodge. E lá ele deu entrevista para nós, alguns colunistas. E eu fui um. E ele foi gentilíssimo comigo. É mesmo? Verdade. Porque assim, eu não sei se é fama ou é folclore, que as coisas às vezes se misturam, né? Que o Roberto não gosta muito de falar e a gente vê que ele não se expõe realmente muito. E quando fala, ele escolhe muito bem para quem falar. Então, considere-se realmente um felizardo. E aquela foto, quando eu vejo, meu Deus. O que é o sorriso dos dois. Pois é uma coisa espontânea. Bom, claro. O do Dalgir é lógico, tem uma explicação. Mas o Roberto transparecendo ali, que era um negócio extremamente prazeroso. E aí vamos pular para a sociedade. Aí eu comecei a frequentar galerias de arte, que é um caminho bom. Aí depois comecei os bailes de debutantes, de vários clubes de Porto Alegre. Daí chegou um ponto que eu tive que escolher. Aí eu escolhi a Associação Leopoldino Juvenil e o Porto Alegre Country Club. Mas vou te contar uma coisa, eu acho que não sei se tu sabe. Eu fui presidente do Clube do Professor Gaúcho 12 anos. 4 gestões seguidas de 3 anos cada uma. Mas o Dalgir, em determinado momento, eu acho que o dia dele tinha 60 horas por aí para fazer tudo isso. Eu te confesso. Eu lembro remotamente dessa questão do cargo, da gestão do Clube do Professor Gaúcho.
E, aliás, em relação ao Odalgir professor, que ele mencionou agora, concursado, como assim? Eu preciso fazer um intervalo e já a gente volta conversando com o Odalgir Lazari, porque são muitas e muitas, a gente está recém começando, tá? Então é rapidinho, a gente já volta aqui no Desbravadores com Odalgir Lazari. Voltamos com Desbravadores e o nosso convidado muito especial de hoje é Odalgir Lazari, que começou já no bloco anterior falando da infância, mas ele progrediu de uma forma tão rápida, porque a história do Odalgir é assim, de coisas muito frenéticas, com muito conteúdo, são quase 73 anos. Dia 6 de março. Muito bem 73 vividos. anos. E nessa trajetória apareceu o Odalgir professor. Como assim? Eu sou aposentado no Estado como professor. É mesmo? Sim, eu trabalhei muito, criatura. Mas também, na trajetória, eu trabalhei no Museu Júlio de Castilhos, Museu Histórico do Estado. Eu fiz tanta coisa, Glauco, tanta coisa, que até eu às vezes fico meio que perdido, sabe? Mas nesse meio tempo todo, não te contei, eu viajei para Israel, Egito, Grécia. Depois, passado um tempo que eu fui conhecer os Estados Unidos, Nova York. Então teve muita coisa, assim, sabe? Nesse Isso meio. tudo significa, Odalgir, é passeio com cultura, eram viagens para aprender e só para aprender. Como é que você classifica? De tudo um pouco. É. Porque, na verdade, eu era para ter sido padre. Eu cheguei a estudar no seminário em Viamão. Eu fiz 1 ano de filosofia. Aí, quando chegou no final do ano, eu disse, mas não é isso que eu quero. E piquei a mula. E isso não deu problema em casa? Deu. Aí porque deu. assim, nós estamos falando de uma família católica, de origem romana, italiana, com profundas ligações com a religião. Né? Muito. Aí deu um tremorzinho, sabe? Eu imagino. Mas... Lembra que naquela época, quer dizer, eu sou um pouco mais novo, mas eu sei de histórias, era muito comum encaminhar filhos, por exemplo, para o seminário. Né? Para padre ou para freira. Mesmo que fosse para escolher alguma trajetória, assim, olha, é a rigidez da educação, da filosofia, do estudo da teologia, enfim. Então, tudo isso se passou, Glauco. E são coisas, assim, que a vida foi fantástica comigo, entendeu? A vida me deu esses presentes todos. Eu tenho certeza que de cada episódio você tirou alguma coisa. Todos. Mas assim, eu sempre corri, entendeu? Eu não fiquei esperando dentro de casa a sorte bater na porta. Não. Vamos em busca, sabe? E graças a Deus, Porto Alegre, a sociedade me abraçou carinhosamente. E eu aproveitei esse abraço e me agarrei, sabe? E hoje é sinônimo justamente de sociedade, como o próprio nome do produto, do conteúdo, né, do Odalgir traz. Mas assim, você falava antes, Leopoldina e country. Por quê? Porque chegou num ponto que alguns clubes não fizeram mais baile debutante, outros fecharam, né? E houve, assim, umas coisas... E aí eu optei para ficar com esses dois, que são... O Juvenil é um clube Sesc Centenário e o Country Club é um clube com 95 anos, com uma tradição no golfe, no lado social também, com bailes, festas, debutantes, tal qual a Associação Leopoldina Juvenil. E o programa Sociedade, que eu faço e apresento aqui na Masper TV, quintas-feiras, 20 horas, domingos, 19 horas. Assim, tu é da alta sociedade. Não tem alta sociedade. Tem os padrões de vida, que todo mundo sabe, né? E que a gente frequenta, que a gente é convidado. Enfim,
E por aí a coisa vai. Eu sempre digo, não tem alta sociedade. Mas me diz assim, ó, Aldalgir, quando você... Já existe uma divisão. Não, isso é... tem uma escada aí, sabe, né? Isso, a gente poderia discutir do aspecto... Mas não é o nosso objetivo aqui. O fato é que tem aqui, tem em todo lugar do mundo. Mas a partir do momento que o Aldalgir disse assim, eu vou fazer isso, por quê? Porque eu sempre tive curiosidade para tudo. Até hoje eu sou muito curioso, sabe? Eu sou meio frenético para a minha idade, sabe? Como diz o meu caríssimo amigo, há mais de 40 anos somos irmãos. O Luiz Jacinto Pila, da revista Ui. E a gente é uma amizade sólida, entendeu? Assim como tenho amigos e amigas da infância. Porque as idades são todas iguais, parecidas, um ano mais, um ano menos, que a gente se dá até hoje. Claro que estão longe, estamos dispersos, mas como eu vim para Porto Alegre e também da faculdade, dos colegas que se formaram comigo, tudo, e depois também que eu presidi o clube do professor Gaúcho, eu desbravei o Estado, entendeu? E com a TV... e colunas sociais do Correio, coluna social da Zero Hora, e eu vivia em coluna social, foto, né, que os colegas me colocavam e tudo, isso me deu uma notoriedade. Sem dúvida. Mas tudo com muito esforço. E quando... dedicação, respeito. Sem dúvida, uma ética muito própria e só se mantém com toda essa marca, todo esse tempo, quem mostra isso na trajetória. Mas eu queria lhe perguntar, Aldalgir, uma situação que até é um tanto assim, parece um preconceito, enfim, mas eu quero saber a sua opinião. Quando as pessoas dizem assim, é futilidade. Porque nós estamos falando de entretenimento. E entretenimento também faz parte da saúde. As pessoas têm que ter essa consciência de que a saúde mental vai muito daquilo que você se diverte também. Quando falam assim, isso aí é fútil. Eu ouço isso de vez em quando. Daí eu respondo, olha mais o programa com mais atenção. Ele tem vários quadros do Glauco. Eu tenho um quadro chamado Gastronomia, que eu me visto de chefe, que em 2009, em Paris, junto com outro amigo, passamos em frente à escola Cordon Bleu. Olhamos e disse, vamos fazer um cursinho, fazer um ABC. E fizemos. É mesmo? Eu tenho a doma escrito chefe Aldalgir Lazari. Que coisa. Aí tem esse quadro, que eu me visto de cozinheiro. Tem o quadro Arte e Cultura, que eu vou ao lançamento de livros, sessão de autógrafo, abertura de exposições nas galerias de arte. Então tem tem vários. Eu tenho o quadro Luxo, que desperta uma curiosidade do público de quem está do meu lado me respondendo o que é luxo. Eu tenho o quadro ABC Fashion, que é o queridinho do programa, entendeu? Então não é só essa coisa de futilidade. O que é futilidade? Porque eu vou numa festa no country, vou numa festa no juvenil e gravo entrevistas com um diretor, com um presidente, um diretor social, gravo entrevistas com uma debutante, gravo entrevistas com um estilista de moda, coisa assim. Isso é futilidade? Não. Aí, as cabeças. Uma coisa bem interessante que você falou agora. Segundo Aldalgir Lazari, o que é luxo? Luxo, em primeiro lugar, atualmente, é saúde. Saúde acima de tudo. Não adianta tu ser rico, milionário, todo o dinheiro não compra a tua saúde. Ele ajuda a equilibrar, Luxo é tu estar no lugar com as pessoas que tu gosta, que tu quer, entendeu? Claro que luxo é tu estar com um blazer bem cortado, no caso nós, né, masculino, a mulher bem vestida, alinhado. Isso tudo é luxo, entendeu? Os complementos que tu faz, que tu vai, tá? Aonde tu frequenta, tudo isso. Nós temos um grupo chamado, eu batizei de elenco de luxo.
E nós jantamos cá, jantamos lá, tomamos café aqui, tomamos café lá. E eu coloco na foto, que a gente coloca no Instagram, sempre coloco, escoltado. A palavra escoltado no meu Instagram e nas entrevistas também no programa, escoltado já uso há anos. Bons augúrios, que seria auguri em italiano, sabe? Isso tudo, isso é luxo. E onde assim, é que entram bons fluidos? Os bons augúrios. Os bons augúrios. Bons augúrios. Queria também bons fluidos, coisa assim, né? Que é o augúrio italiano. É quando a gente saía de casa, a mãe e o pai sempre diziam auguri, fiolo. A minha avó falava isso aí, mas assim, eu não cresci muito tempo com ela, eu não entendia o que era. O auguri. Eu não entendia seria em português, bons augúrios. Tinham alguns assim, costumes boa sorte, assim felicidades, que Deus te abençoe. Sim, depois eu fui entender o que era isso aí, mas lá no começo falava... Eu uso muito. E tem lugares que eu chego hoje e as pessoas dizem, chegou bons augúrios. Aí nem dizem o Odalgir, dizem bons augúrios. E escrevem alguma coisa também, de vez em quando. Porque isso significa um pouco da sua vida, positividade. É pensar as coisas de uma forma para frente. Tu nunca fica sério, tá sempre rindo, sempre brincando. Não, eu não vou ir num velório e ficar sério. Perdão. A gente fica sério, mas também ri em velório, né? Porque para mim isso aí... É engraçado, né? Posso estar equivocado, mas luxo para mim é saber se comportar também. É ter reputação. É ter bom senso de respeitar diferenças, inclusive. É que o luxo não é só a parte externa, né? É a parte interna. Às vezes, quando eu entrevisto, perdão, querido, daí eu pergunto, né, Glauco, querido, o que é luxo? Qual é o teu conceito de luxo? Tem gente que fala coisas lindas, maravilhosas, entendeu? Sim. E tem pessoas que já vão pro lado do luxo verdadeiro, aquele, né? Então aí vem joias, vem viagens, vem mansões, coberturas, aí vem de tudo um pouco, entendeu? Porque o luxo tem coisas palpáveis, realmente, como essas, tem coisas que são difíceis de medir. Intrínsecas. Isso, exatamente. E para cada um tem um significado. Mas esse seu modo de conduzir as coisas, dessa positividade, eu só imagino que isso tenha facilitado muito o trânsito, inclusive, dentro da própria sociedade, né? Bastante, bastante. Porque ninguém quer ver, assim, os problemas, eles estão batendo na nossa porta todos os dias. Todo dia. Se não houver isso, a gente enlouquece. Glauco, tu sabes que no programa, no começo eu digo, escoltado pelo caríssimo e brilhante jornalista Glauco Pazza, na Masper TV. No final, eu digo sempre para todo mundo nas entrevistas, que Deus te abençoe, abençoe a família e bons augúrios. Sempre. Eu quero passar de mim para você um carinho, um afeto, um respeito, uma admiração, entendeu? Pode ser o presidente do clube A, B, não interessa. Pode ser que tu é escritor, que tu é artista plástico, não interessa a profissão. Dentista, qualquer coisa, entendeu? Aquele invejoso, desculpe que a palavra é forte, mas eu tenho que falar ela. Invejoso, que diz assim, não, o Odalgir está lá só porque é lá que tem o dinheiro. Não é bem assim. Se esse invejoso soubesse a escadaria e depois assim, subir é um pouco difícil. Difícil é se manter. É verdade. Para tudo. Para tudo, porque tu não pode, assim, digamos, errar, né? Tu não pode errar. Então, assim, a gente procura sempre ser mais certo, o lado mais correto. Não sou nenhum santo, viu, Glauco? Ninguém candidato à santidade. Ninguém é. Temos erros, temos acertos. Então, é assim, a vida... E o que chama atenção, as pessoas estão sempre nos julgando. Nos julgando pela roupa, sim. Pelo dinheiro, sim. Pela sexualidade, pela religião, enfim, por tudo. E pela conduta, muitas vezes sem saber exatamente se aquela é a conduta que eles estão julgando, se é realmente a conduta que a gente tem. Né? É verdade. Isso Por exemplo, no meu prédio, tem 40 apartamentos, são 10 andares. Eu me dou com todo mundo. Isso é eu duvido. Eu duvido. Num prédio, atualmente, Odalgir, atualmente. reunião de condomínio é conflito tipo Oriente Médio.
E mesmo assim, o Odalgir consegue se dar com todo mundo. Eu fui síndico do prédio. Puxa, mais isso ainda. E fiz amizade com todo mundo. Aí quando alguém vai embora, se muda, vem gente nova, eu disse, ai, tudo bom, que legal morar aqui conosco, seja bem-vindo, e tal. E aí, às vezes, eles perguntam pro porteiro, quem é esse cidadão? Aí ele diz, ele mora aqui há muitos anos, ele foi síndico, você está com todo mundo. Ele é da área da comunicação, que os porteiros sabem tudo. Ah, é verdade. É verdade. E assim eu vou levando, né? Vamos na igreja, na missa. Essa é um pouco do segredo da existência, a gente manter essa relação com todo mundo, independentemente de ser Acredito da que alta sim. sociedade. Não importa. Não, eu me dou com uma todo relação mundo. boa. Me dou com todo mundo. Na rua pede uma ajuda, um centavo, uma coisa e tal. Sempre assim, eu estendo a mão. Eu fiz questão de tocar isso também porque o Odalgir é extremamente ligado a iniciativas nobres também. Né? A Liga Feminina de Combate ao Câncer, exatamente. Instituto da Mama do Rio Grande do Sul. Então não é só aquela questão de vamos lá na festa porque é a festa. A festa tem um motivo. Muitas vezes é o baile da Glamour Girl. Em relação a essas iniciativas. O quê? Essa menina que é escolhida a Glamour faz um trabalho fantástico de filantropia e eu estou ligado a essas entidades filantrópicas, auxiliando, não é só mostrando no programa Sociedade, é participando dos eventos, das campanhas, enfim, né? E são duas entidades em Porto Alegre, a Liga Feminina de Combate ao Câncer, que é fantástica, e o IMAMA, Instituto da Mama do Rio Grande do Sul. São duas entidades filantrópicas. Trabalhos sensacionais. Não seria a palavra adequada, talvez, mas o Odalgir dá para considerar praticamente um embaixador. É um cara que representa muito essas iniciativas nobres, por sinal. Eu preciso fazer mais um intervalo. Em seguida, a gente volta com o Odalgir Lazari. Você pensa que está terminando? Tem muito capítulo nessa história. A gente já volta no Desbravadores. Desbravadores de volta, o nosso entrevistado de hoje é Odalgir Lazari. Sinônimo de comunicação, de colunismo social. E aí nós chegamos nos dias de hoje, Odalgir, e eu quero te perguntar, daquele Odalgir que começou fazendo participações, de repente na revista, aquela que foi publicada em Livramento, um precursor, digamos, nesse tipo de pauta, para hoje, mudou muito, se transformou muito a sociedade? Muito, Glauco. Está muito diferente tudo. O comportamento das pessoas, os valores, está tudo muito mudado. E a gente teve que acompanhar essas mudanças. Tem que estar mais ou menos sintonizado com o hoje. Senão, teria que parar, dar tchau e ir embora, né? Tá, mas aí então eu vou ser mais específico. Mudou para melhor ou mudou para pior? Acho que 50-50. Metade. Porque os valores são outros hoje. Sabe? Tu é visto... A nossa visão com a sociedade hoje é diferente daquela de 30 anos atrás, 40 anos atrás. De quando eu tinha 30 anos, por exemplo, para hoje, tem uma diferença gigantesca. Muita gente eu vou falar de mim, fui me adaptando a tudo. Agora, com a internet, com essas plataformas, essas coisas aí, eu tive que me adaptar, eu tive que aprender. Mas não é o Odalgir que mexe em Instagram? Sim, tem o Instagram. Mas é o Odalgir mesmo que posta? Claro, eu, tudo. É mesmo? O meu Instagram é, para você que está nos assistindo, @Odalgir. Só fotos ali. O programa Sociedade passa aqui, é exibido aqui na Masper TV, que eu já falei no começo. Vai para o Facebook e vai para o YouTube também. Então, houve uma mudança gigantesca, querido. Sim, porque confesso. assim, a linguagem, a comunicação mudou com essas plataformas, realmente. Os estilos de se vestir, tudo. Exato, mas aí a questão hoje até... tu não pode mais usar uma corrente de ouro, como a gente usava 30 anos atrás. Eu andava na rua da praia de noite, não era assaltado, não era nada. Deus o livre hoje.
Pois O hoje as carro pessoas têm também. medo de comprar um telefone. O carro, tem um por valor exemplo, mais agregado. eu ando muito de carro, entendeu? E sempre com os vidros fechados, tudo. E tem que ter muito cuidado com os retrovisores. Tem que estar sempre atento, sabe? Então mudou muito. A segurança mudou muito, a educação mudou muito. Uhum. O Odalgir hoje, ele vive para trabalhar ou ele consegue, já falou antes que tem um grupo inclusive que, né, mas consegue fazer atividade física, consegue se reunir com os amigos, consegue ir no cinema? Atividade física, nada. Zero. Pequenas caminhadinhas, mas caminhadinhas... E não sente falta? Porque Não, já era a rotina não sinto. antes dessa mesma forma Não, de... eu sempre fui É. preguiçoso para isso, sabe? E Mas onde é que tira tanta energia? Pois é, aí que está, eu devo ter um anjo da guarda fantástico, sabe? Né? E assim a gente vai levando e vai indo. Eu participo de 4 confrarias. 4 confrarias. Imagina fim de ano, jantar dessa, jantar daquela outra, né? Então, mas vamos indo, né, Glauco? Uma curiosidade, o Odalgir tira férias? Faz tempo que eu não tiro férias, assim, férias. Porque tem que ter o programa, tem que ter continuidade, né? E, às vezes, pequenas saídas, coisas assim, sabe? Que coisa! Esse verão, por exemplo, 2026, eu fui à praia a trabalho. Não é ir lá na água, dar um mergulho, se bronzear, não, a trabalho. Sabe por quê? 3 sábados de janeiro e 2 fins de semana de fevereiro. Quer dizer, ele consegue até contar por quê? Porque não são lá tantas vezes. Não. E isso tem um significado bem forte. Quem trabalha com prazer e se divertindo, por que não sente tanta falta das férias. Eu acho que é isso aí. Não, porque eu junto uma coisa com a outra, entendeu? O lazer com o trabalho. O pessoal me pergunta, tu não está enjoado, não está cansado? Não, eu queria mais. Uhum. E as festas? Qual é a sua rotina de festas exatamente? Você sabe já tem uma agenda, previamente já, tá ali delimitado, isso aqui eu vou gravar, como é que funciona esse planejamento? Eu recebo muito convite, Glauco, sem dúvida alguma, né? Mas eu dou uma selecionada, eu vejo o que é mais interessante, o que é mais... Importante eu não vou dizer porque é uma palavra meio forte, né? Mas o que é mais interessante para o telespectador. E a partir dali o naipe feminino me diz, adoro quando tu mostra desfile de moda, quando tu mostra esses bailes de gala, essas coisas, né? E o naipe masculino gosta de assuntos mais fortes, mais marcantes, digamos assim, né? Então, junta tudo, né? E dá esse resultado final que nós temos com o programa Sociedade. Uma pessoa me falou uma vez que o Odalgir, quando chega na festa, às vezes ele chama mais atenção que os protagonistas da festa. Certamente pelo conhecimento já que se tem de uma trajetória e tal. Você se sente assim? Você tem o tamanho que representa o Odalgir? Tem uma certa noção, Glauco, mas tem dirigentes de clubes que dizem na entrevista, a festa de hoje ganhou uma iluminação especial com a presença e a chegada do Odalgir. Isso fica muito honrado, né? Porque o que significa? Significa que os valores são importantes, a presença é importante, tu dá mais vida para o evento, entendeu? Isso acontece com os artistas de vários canais de televisão que são contratados para as festas, entendeu? Presenças para as festas. E eu me sinto lisonjeado. Me agradeço sempre, penhorado. A gentileza, o carinho, a atenção. Nesse quesito, assim, de ídolos, que eu acho que é ídolo de todo mundo, Roberto Carlos está lá em cima, realmente, entre os mais... É o topo. E tem algum outro que você queira destacar ou não? Olha, digamos assim, colunista social, o Paulo Gasparotto, que para nós, colunistas, ele é o ícone gaúcho. É uma referência, É uma referência, sem dúvida. Depois tem os outros colegas também que são importantes. E você acha que isso aí está terminando? Olha, Glauco, isso até me deixa meio triste. Já comentamos em grupos. Não está vindo, assim, esses jornalistas formados agora, meninas e meninos, que têm interesse por isso.
Eu tive estagiários no programa e que, inclusive, podia fornecer um atestado, né, que passou pelo programa, auxiliar, que eles, um mês, 2, diziam: "Ô, Dalgir, tu é muito querido, o programa é lindo, mas não é isso que eu quero." Fazer o quê? Porque não se encaixa justamente na proposta. Mas aí vem a criação da família, aí está o berço. E os berços de hoje, tu sabe como é que estão, né? Uhum. Quase 73. Mas assim, com energia lá em cima. O Dalgir não pretende parar. Eu sempre digo para os meus amigos e para os familiares, enquanto eu tiver saúde, com a graça de Deus, eu vou continuar, sabe? Mas isso, assim, por motivo de vida mesmo. Não é por a questão financeira, não. Não, estou estabilizado, graças a Deus, para ter uma ocupação, sabe? E para saber que ainda sou útil à sociedade. Uhum. E você imagina o que vai acontecer, porque a gente está vendo transformações tecnológicas, inclusive, muito... Todo mundo diz: a TV vai acabar, o jornal impresso vai acabar. O rádio já era para ter acabado, segundo essas previsões. O rádio também, entendeu? Então não acaba nada. Isso não fica mais moderno, fica mais... o que tu queira apurar aí. Não, eu gosto de ler livro com o livro na mão, entendeu? Uhum. Essas coisas de ler ali, não sei... não leio, nem leio. Inclusive porque tem muito, como eu falei antes, né? O julgamento hoje está nas redes sociais, é incrível, todo mundo te julga. É pela aparência, né? Pelo trabalho que você faz, pelo dinheiro que você tem, pela religião que você frequenta a igreja ou não, enfim. Nem vamos falar no mundo da diversidade. Isso aí... Mas assim, nós estamos em 2026, Dalgir. Ainda é forte isso? Essa questão de preconceito? Tem uma cortina por cima, entendeu? Na frente. Eu tenho sorte, porque eu sempre trabalhei, sempre fui educado, cuidadoso, respeitoso, entendeu? Mas o que nós estamos vendo chega a doer. Eu acho que existe, né, da relação homem-mulher, aquele que escolhe ser homossexual, enfim, isso aí não... Mas eu estou espantado, por exemplo, com a quantidade de crimes, inclusive de homens contra mulheres. E o crime do preconceito, porque a gente tem que falar aqui, né, contra o homossexual, por exemplo, é crime. Mas eu achei que a gente estava muito mais à frente e às vezes eu paro para pensar, será que a gente não está andando para trás? É um negócio bem preocupante, viu? É muito preocupante. Por exemplo, para mim, na minha idade, na minha carreira, eu sempre tive o respeito da sociedade, entendeu? Por quê? Porque eu sempre não dei motivos para não ser respeitado. Mas eu acho que o Dalgir serve como exemplo de conduta, e aí uma referência também, né? Não só no colunismo, mas na forma de agir, de proceder. Certamente o pai e a mãe hoje teriam, ou em qualquer lugar que estejam, muito orgulho, né? Assim como a família, enfim. Ibarama ficou realmente muito pequeno, né? Mas adoro ir lá de vez em quando. Continua? Vai Sim, lá de vez em quando? Não tem mais, assim, irmãos. Uhum. Muitos faleceram, né? E adoro ir lá, sabe? Para ir na igreja. Porque busca na gavetinha da memória, vem aquelas... vou no cemitério, vou na igreja, vou no santuário, vou na gruta, sabe? Adoro olhar assim, sabe? As casas antigas, as coisas assim. E eu disse, eu brinquei aqui do lado da igreja tinha a praça, sabe? Essas coisas assim. Eu não sei se acontece com você... Adorava entrar tu entrava num hospital e tinha a farmácia, né? Aquele cheiro da caminhonete. Isso que eu ia falar. Mas hoje as farmácias não tem cheiro nenhum. A lembrança do ar que a gente respirava lá na infância, quando volta a esses lugares, parece que o ar é diferente. Não sei se é só, entendeu? Mas é o cheiro do colégio que a gente frequentava. O cheiro da casa, muitas vezes, vem à memória, né? São coisas fascinantes mesmo. Muito. Gente, eu não sei como agradecer o Dalgir Lazari. Teríamos ainda... Tem como fazer mais? Vou perguntar para o produtor. Vamos fazer mais os programas com o Dalgir, tá? Porque isso aqui é só uma parte dessa história. E outra, 73 e contando.
Vai continuar, certamente, porque a energia que o Odalgir demonstra, ela é uma coisa fascinante. Quando eu cheguei aqui na emissora hoje, ele estava serelepe, e eu cansado, uma sexta-feira, com sono. E o Odalgir, mas onde é que sai tanta energia? Odalgir, muito obrigado por sua participação. Todos convidados para acompanhar o programa Sociedade by Odalgir, aqui na Masper TV. E o último recado. Caríssimo e amado Glauco Pazza, brilhante jornalista gaúcho. Bondade sua. É, sim, uma pessoa querida, educado, gentil, carismático e que me recebeu com tanta fidalguia aqui na Masper TV, nos estúdios da Masper TV, que eu adoro. Estou aqui há 1 ano, quase 2, mas... Quase desde o início, então. Ela era bem novinha. Era bebê. Eu vim que meio que desbravador. Exato. Pô, tudo a ver com o nome do programa. Querido, que Deus te abençoe, abençoe a família, bons augúrios. Olha, adorei estar contigo. A recíproca é verdadeira. Para mim foi muito bom ter esse papo. Eu até ia perguntar, 2026 está recém começando, se 2026 promete ou não. Promete muita coisa? Promete bastante. Muito evento social, cultural, esportivo. Não te disse, eu sou colorado. Fechou todas agora? Fechou todas? Eu não penso agora, me lembrei de você pro Glauco, porque eu sou colorado. Mas não torce, assim, é só colorado daquele... Às vezes eu vou no estádio. Não acredito. Sim. O Odalgir vai no estádio? Vou te mostrar uma foto depois. Tá. Mas geralmente eu tô lá pra cima, lá pros camarotes, sabe? Sim, então o melhor lugar do estádio para as melhores pessoas, logicamente, né? Que coisa maravilhosa. Que bom saber disso aí, Odalgir. Amém. Querido, então, assim, ó, receba do fundo do meu coração o carinhoso abraço, carinhoso beijo em teu coração, pelo convite adorável de estar aqui contigo no Desbravadores da nossa fantástica Masper TV, com esse iluminado, glorioso jornalista Glauco Pazza, que o Rio Grande do Sul aplaude. Que isso, bondade sua. Muito obrigado e merecida esta homenagem, por que não dizer assim, ao Odalgir Pazza. Fica o convite aqui para acompanhar na programação da Masper TV. Desbravadores fica por aqui, mas a gente volta sempre com uma história sensacional de vida como a do Odalgir. Muito obrigado por sua companhia aqui na Masper TV, infinitas possibilidades.